dia. Que possa Jesus prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, na sua ternura, este sol de amor que aquece e ilumina as nossas almas, não é verdade? Muito bem. Distúrbios mentais e obsessão espiritual à luz do Espiritismo. Nada como nós buscarmos uma referência maior, não é verdade? E a nossa referência maior é Jesus, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade? E é Jesus, né? Olha o que ele coloca: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É o registro de João, no capítulo 10, versículo 9 a 11. Carl Gustavo Jung, ele que estudou os símbolos, é um dos maiores estudiosos na área da psicologia dos símbolos. Ele afirma que ninguém conseguiu utilizar com tamanha profundidade e maestria os símbolos como Jesus. E aí nós sabemos por quê, não é? Ele é o mestre, o nosso terapeuta do amor. Ó, eu sou a porta. O que é porta? Não é? Então, quando Jesus coloca eu sou a porta, ele está dizendo aqui, não ele é a pessoa, mas ele como sendo a referência. É a porta, é você adentrar as leis divinas. A doutrina espírita tem como proposta reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade. E Jesus, quando promete o Consolador, ele diz que esse Consolador viria para ficar eternamente conosco. Nenhum Consolador, ou seja, nenhum de nós estaremos eternamente enquanto persona. Lacordaire só serve para essa encarnação. O Wallace só serve para essa encarnação. Então esse Consolador, para ficar eternamente conosco, ele viria centrado no quê? O que é eterno? O que é permanente? As leis e as virtudes. Pegando uma simbologia, na rosa, as pétalas é o perfume. As pétalas, aliás, melhor dizendo, o perfume são as leis. Alguém toca nas leis? Nós sabemos que ela existe. Ninguém toca na lei da gravidade, mas ela existe. Ninguém toca no perfume da flor, mas você sente o perfume da flor. Mas quem que esparge o perfume da flor? As pétalas. Então, perfume são as leis e as pétalas, as virtudes. É através das virtudes que nós vamos expressar a lei divina. É através da nossa conduta que nós vamos reviver realmente o amor, a ternura, a bondade, todas as virtudes que nós já as trazemos dentro de nós em estado de latência. Mas quando Jesus coloca que ele é a porta, não é uma porta qualquer. É uma porta que se alguém entrar por ela, ele vai encontrar o quê? Salvar-se-á. Mas não basta só entrar. E Deus, ao nos criar, nos criou com duas funções amorosas, como uma forma de gratidão de nós devolvermos aquilo que a vida investe em nós, caridosamente, amorosamente e generosamente. Nos deu a condição de co-criador e colaboradores. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele coloca que quando a beija-flor enfia o biquinho numa flor, ela leva o pólen a outra flor. Ou a borboleta ou a abelha, elas estão desempenhando um papel de enquanto co-criador e colaboradores da divindade. Só que não tem consciência disso. Nós somos os únicos seres da criação que temos a responsabilidade de manifestar, exemplificar e vivenciar um outro código divino, que são os códigos morais. Por isso nós somos o espírito, o ser inteligente que povoa o universo
como está lá no livro dos Espíritos. Então Jesus, ele é esta referência. Então quando nós adentramos ao exemplo do Cristo, nós vamos salvar. Salvar o quê? Nós vamos compreender superando as nossas próprias limitações. Nós vamos compreendendo cada vez mais a nossa função, desfrutando mais de quem nós somos e ao mesmo tempo auxiliando aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Porque nós estamos inseridos dentro da lei de sociedade, a lei de fraternidade. Nenhum de nós sabemos quem foi que plantou o algodão da roupa que nós estamos usando. O que valeria o nosso dinheiro se não tivesse esse agricultor anônimo? Lei de sociedade, lei de colaboração, lei de fraternidade. Nós estamos inseridos nas leis. E quando nós entramos nessa porta, encontramos essa salvação, olha o que lhe acontece. E sairá e achará pastagens. Então não somente nós adentramos, como nós também saímos como a semelhança do semeador que saiu a semear. E quanto mais nós damos, mais nós teremos. Como disse Jesus, aquele que tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que não tem, fruto do orgulho, da presunção, da vaidade, ele vai cair na real, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. E aí ele diz mais, olha, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Mas não é uma vida qualquer. Porque vida todos nós somos. Mas que vida é essa que Jesus veio nos dar? Veio nos dar um sentido existencial. Porque viver por viver todos nós vivemos. Mas muitas vezes vivemos cheio de coisas, pessoas e situações, mas num vazio existencial. Num nível mais profundo é o suicídio, é a depressão. Então Jesus vem nos dar esse sentido maior, que é justamente de viver a vida com abundância. Ele ainda diz mais, olha, o ladrão não vem senão roubar e matar. Que ladrão que é esse? É um ladrão que está fora? Não, o ladrão que está dentro da gente. O ladrão do egoísmo, da vaidade, da presunção. O ladrão do vitimismo. O ladrão de nós não nos reconhecermos quem realmente nós somos. E por não nos reconhecermos, nós vamos para a superficialidade. E a psicologia coloca com muita propriedade. A gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a droga, o cigarro, as redes sociais, está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando amorosamente. E eu entro nesse vazio. E ele ainda diz mais, olha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? As nossas virtudes. Então eu dou a vida do egoísmo para a solidariedade. Eu dou a vida da vaidade para a humildade. Então o bom pastor é aquela pessoa que está num nível de autoconsciência. A pessoa que sabe quem ela é. Primeiro para si mesmo. E quem nós somos nos nossos diversos papéis. Isso é fundamental. Diante das leis, não tem como nós contrariá-las. Ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos, nós entramos num processo mais tormentoso. E Jesus coloca, olha, Jesus afirmou, quem beber desta água terá sede, outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, que água que é esta? A água que ele disse à samaritana no poço de Jacó. A água das virtudes. Quando eu passo a me trabalhar no meu propósito existencial, da humildade, da renúncia, da resiliência, quanto mais eu me trabalho, mais eu desfruto de quem eu sou e mais também eu desfruto do que a vida e o universo nos oferta incessantemente. Então é o que Jesus veio nos exemplificar. Então quando nós passamos a beber da água das virtudes, a cada momento, a cada capítulo, naquele capítulo eu já não tenho mais sede, mas ela volta? Volta. Porque a evolução, ela não é algo que estanque. Quando é que nós deixamos de evoluir? Nunca. Então a evolução, ela é um processo que não é opcional. Ah, eu não quero mais evoluir. Não, ela é uma determinação divina. É por essa razão que o Espírito Joana de Ângeles coloca, sabe quem que é o pecador, o anjo de hoje? É o pecador arrependido de ontem.
Mas Jesus coloca: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mostrando, portanto, que todos nós estamos marchando no nosso alto encontro amoroso com Jesus. Ele é o mestre. E diz mais, olha lá, quando ele diz assim, olha, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna, co-criador e colaborador da divindade. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar da água. A samaritana, como todos os encontros terapêuticos de Jesus, nossa Ana Teresa colocou na palestra dela ontem, falando das subpersonalidades. Então, cada encontro terapêutico de Jesus revela uma subpersonalidade nossa. Nós temos muito da subpersonalidade de Pedro, da dubiedade, do medo, da insegurança. Nós temos também da subpersonalidade da samaritana, que é um símbolo da superficialidade. Ela estava já no 6º marido, era uma pessoa bem intencionada, mas mal direcionada, porque ela estava buscando fora aquilo que ela não estava se dando. E é o que Jesus vem nos falar daquilo que é o essencial, daquilo que é o superficial. Não amontoeis tesouro, onde a ferrugem consome, o ladrão roube. Questões superficiais. Então, quando ela pede: Senhor, dai-me desta água, porque todos nós temos a sede da água do Espírito, da água das virtudes. E bondosamente, generosamente, amorosamente, a divindade pôs a fonte aonde? Dentro de nós. A samaritana já estava no 6º marido. E até o 6º marido também não era dela. Então era uma pessoa que estava em busca, bem intencionada, mas mal direcionada. Jesus é a direção. Jesus é realmente o caminho da verdade, da vida. E ele diz: ninguém vai ao Pai, ninguém vai ser feliz mentindo, fazendo falcatruas, enganando. Só tem um caminho: é eu buscar realmente ver quem eu sou nos meus valores espirituais. E quando nós vamos encontrar em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 115, que os benfeitores, então, Kardec pergunta aos bons espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Allan Kardec, o pedagogo por excelência, atrás das perguntas, ou seja, na psicologia diz assim: há ditos não ditos que são ditos. Há coisa que a gente fala, mas por trás do que nós falamos tem algo mais profundo para nós percebermos. E as perguntas do Livro dos Espíritos são tão profundas que elas nos levam a uma reflexão, uma elasticidade, uma amplitude de compreensão, que à medida que nós vamos crescendo psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós vamos entendendo para colocar em prática na nossa vivência. Quando Kardec pergunta isso, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, quer dizer, tem privilégio diante de Deus? Tem prestígio diante de Deus? Não. Então é uma pergunta que mostra a equanimidade do amor de Deus. E olha a profundidade das perguntas. Tem hora que a gente não sabe. O que é mais profundo? São as perguntas ou são as respostas? E qual a diferença? Kardec é também um desses tutelares, daqueles que todos que responderam, com uma diferença: ele estava encarnado. Mas é um espírito de alta envergadura, tanto quanto aqueles que vieram responder às perguntas que ele fazia. Olha a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Com que finalidade? De esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. O Espírito Emmanuel diz que nem um aperto de mão é por acaso. Então nós vamos ver, olha a finalidade: fomos criados simples e ignorantes, simplicidade desprovido dessa complexidade que nós hoje, enquanto homens e mulheres,
temos essa mentalidade tecnológica. Ignorantes do quê? Da verdade. E nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Muitas vezes nós temos um bom conhecimento doutrinário, mas eu tenho dificuldade de me perceber dentro do conhecimento e poder aplicar no meu dia a dia. Às vezes eu fico eu mesmo me autocriticando, me autocensurando. Por isso que o mais importante não é o quanto eu conheço, é o quanto eu me sinto, o quanto eu me acolho, quanto que eu me envolvo amorosamente naquilo que eu conheço. Então os Espíritos colocam que nós fomos criados simples, simplicidade, desprovido dessa complexidade, ignorantes da verdade. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos filhos de um Pai, de amor, de ternura, de bondade. Como está lá na Gênese bíblica, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. O que significa? Significa que nós trazemos conosco todos os atributos da divindade. Mas sabiamente, como Ele criou a lei do trabalho, para nos levar ao progresso, Ele colocou tudo em semente, um estado de latência, com essa responsabilidade de nós desenvolvê-las. E quanto mais nós desenvolvemos os nossos valores, mais nos aproximamos do Criador. E Ele ainda diz mais, olha aqui, ó, quando Ele diz assim, olha, como que eu vou fazer isso? De que forma que nós vamos então alcançar esse processo da nossa elevação espiritual para que eu possa estar trabalhando meus distúrbios mentais e conquistando justamente o meu equilíbrio? Ele diz, passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Aqui Deus é sinônimo das leis. Então quando eles dizem assim, ó, passando pelas provas que as leis divinas, ó, nos convida, nos impõe. O impor aqui, vocês me deram um aparelho 110 volts. A voltagem aqui é 220. Acordei para que você possa realmente desfrutar deste aparelho, é importante que você respeite a voltagem. Não é? Então, da mesma forma, é importante que nós respeitemos as leis. Mas se eu quiser ligar numa voltagem contrária, posso? Ó, isso aqui é assim, isso aqui é não. Posso ou não posso? Posso. O aparelho é meu, vocês me deram. Mas tem consequência. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. É a educação dentro da lei de liberdade. Conforme as minhas atitudes dentro da lei de liberdade, eu construo a minha libertação. Conforme as minhas atitudes dentro da lei de liberdade, eu construo a minha escravização. Então aqui, ó, é o convite a eu obedecer às leis, ó. E se eu desrespeitar? Então ele diz assim, ó, uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. A submissão aqui é o respeito à voltagem do aparelho que vocês me deram. Aqui é o respeito às leis. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha esposa? Posso ou não? Não posso? Ela é minha. Posso ou não posso? Mas aí vocês vão dizer, mas Gibran, Khalil Gibran diz que ninguém é de ninguém. Poder pode, mas tem consequência, não é verdade? Então nós vamos perceber que dentro do esclarecimento que a lei divina nos coloca, o que a doutrina nos esclarece, a questão não é o certo e errado, porque certo e errado é territorial, é sociocultural. A questão é amoroso, é justo, é caridoso o que eu quero fazer? Não. Então deixa eu pensar numa outra alternativa. Então as leis, inevitavelmente nós estamos mergulhados nelas. Ele ainda diz, olha, outros só a suportam murmurando pela falta que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Então, quando nós nos afastamos das leis divinas, vêm os distúrbios mentais, vêm os processos obsessivos. Por isso que Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, no livro Plenitude, ela diz, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se faz ausente. Às vezes a gente ouve muito no movimento espírita, não é? Quem não muda por amor, muda pela dor. É ou não é? Muda. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é não. Muda ou não muda? Não muda, gente. Se Deus é amor,
Qual que é a sua pedagogia? Qual que é a sua andragogia? O amor. É por isso que o Espírito amigo coloca lá no Evangelho dizendo o seguinte: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor, ela é o carteiro. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando do meu pai, da minha mãe, estou culpabilizando o governo. Então a dor, ela só é um carteiro, nos convidando a refletir e fazer a mudança amorosamente. A nossa mudança é por amor. Daí vamos perceber, Joana de Ângeles, também essa benfeitora da humanidade, lá numa mensagem, Doenças Mentais e Obsessões, ela coloca a psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, numa sessão mediúnica da noite de 25 de fevereiro de 1974, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Ela nos coloca a respeito de doenças mentais e obsessões. Em cada processo de alienação mental, há uma causa preponderante com complexidade que escapa ao observador menos vigilante e pouco adestrado em relação às questões do espírito. Então veja a importância de nós nos autoconhecermos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: qual é o sentido da reencarnação? E os benfeitores respondem: expiação e provas. Expiação, a própria palavra na sua etimologia, ex, significa extrair, pia, pureza das ações. Como nós vimos, Deus é amor. Então a expiação não é uma punição, é um processo de educação. Expiar é reeducar. As provas, nós estamos para sedimentar valores ou adquirir novos hábitos. Eu posso, por exemplo, o aluno na faculdade, entre tantas as matérias que ele estava ali para desenvolver, ele não se adaptou muito bem com uma das matérias e a deixou para trás. É compreensível que o coordenador do curso vai dizer: olha, você pode prosseguir nos próximos semestres, mas vai chegar um momento em que o coordenador o chamará e dizer: olha, Lacordaire, é fundamental que você expie aquela matéria que você deixou para trás, a resgate, para que você possa prosseguir numa mudança de nível com você. Então a expiação, ela também vem como um processo em que nós somos compulsoriamente convidados a resgatar aquela matéria. Mas pela misericórdia divina, Deus nos dá a oportunidade para experienciar em outras áreas, a fim de que vamos adquirindo uma têmpera moral, para logo depois voltarmos e resgatar nos processos expiatórios. E aí Joana de Ângeles também diz assim: olha, sendo o homem um espírito encarnado em processo evolutivo, somente por meio do seu conhecimento espiritual serão possíveis os esforços exitosos no solucionamento dos distúrbios que o surpreendem no trânsito carnal. Eu me recordo, tinha por volta de 17 anos, naquela época tinha o dirigente da mocidade e participávamos juntos com toda a equipe, e o dirigente da Casa Espírita, que era na verdade um verdadeiro colaborador, um espírita na própria acepção da palavra, dando oportunidade aos jovens e sendo um orientador. E ele fez com que os jovens também participassem nas reuniões públicas e também participassem da aplicação de passe. E dentre eles estávamos nós lá. E num dado momento eu cheguei para o dirigente e disse: olha, eu não tenho mais condições de dar passe não. Mas por que, Lacordaire? É porque é o seguinte, sabe, quer dizer, aquela dificuldade de expressar, quando eu vou dar passe, vem aquelas coisas na minha cabeça, aqueles pensamentos, umas coisas que eu quero esconder até do meu anjo de guarda, mas não tem jeito. É só quando eu vou dar passe, vem com muito mais volume, vem com muito mais nitidez, e aquilo está me perturbando, e eu não posso dar passe. Ele foi e disse: muito bem, Lacordaire, que tipo de perturbação? As mais diversas. Mas principalmente em qual área? Eu falei: na área da sexualidade. Ah, então você quer parar de dar passe? Eu quero, porque eu não tenho condições. Ele foi e perguntou: Lacordaire, o trabalho do passe, da aplicação do passe, é o trabalho do bem? Eu disse: E o trabalho do bem é um trabalho de luz? E qual que é a função da luz? É iluminar.
Então, quando você vai dar passe, você não está, naquele momento, mergulhado numa luz maior? É. E qual que é a função da luz? É criar sujeira ou iluminar onde tem sujeira? Vocês estavam lá também? Eu falei isso mesmo, iluminar onde tem sujeira. Para quê? Para o dono da sujeira cuidar dela. Aí eu fui e disse, mas vem muita. Então vem muita mesmo. Porque você vinha conduzindo a sua vida numa lamparina. Mas quando você entra no trabalho do passe, é um holofote. Então você quer parar de dar passe, de aplicar o passe, ou você quer fugir da responsabilidade de cuidar de você? Eu falei, sendo assim, eu vou continuar aplicando passe. E aí nós vamos entender quando Allan Kardec pergunta, qual o sentido da reencarnação? Expiação e provas. Então o que Joana está dizendo, sendo o homem, o espírito encarnado em processo evolutivo, somente por meio do seu conhecimento espiritual. É compreensível que nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco muitos capítulos bem resolvidos. Esses nós vamos ampliar. Mas também trazemos conosco vários capítulos em que nós deixamos a desejar. Que nós derrapamos é na área da sexualidade, é nas áreas mais diversas. Então a doutrina espírita, ela vem recordar de todos nós o que disse Jesus, não vim para os sãos, e não são os sãos que precisam de médicos. Então todos nós precisamos do esclarecimento da doutrina espírita para colocar luzes na nossa sombra, para evitarmos os distúrbios mentais e também os processos auto-obsessivos, porque muitas vezes eu fico me auto-obsediando, quando eu não me acolho, quando eu não me aceito nas minhas fragilidades, nos meus conflitos, quando eu fico me censurando, me criticando, eu estou na verdade abrindo as portas para os meus sócios de perturbações e de fragilidades alcançarem ainda muito mais, implementando as minhas matrizes da culpa, que na maioria de nós, todos nós, as trazemos conosco. Lá no livro dos médiuns, Allan Kardec, lá na questão 237, os domínios, ele diz assim, domínios que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Ele diz, a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão, ela é a ação de um espírito sobre o outro espírito com uma intenção menos feliz e desequilibrada. Como também pode ser de espírito para espírito, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Então nós vamos perceber que todos nós, mais ou menos, passamos por um só processo de influenciação espiritual que caracteriza como sendo obsessão simples. Mas ela pode prosseguir quando nós entramos numa invigilância maior. Então, dentro de uma irritabilidade, dentro muitas vezes de uma raiva, de uma mágoa, nós estamos envoltos por uma nuvem de testemunha, como diz o apóstolo Paulo. Mas neste livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel coloca a mente que se dirige, a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, alcança, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Toda obsessão começa pelo debuxo ou pelo o rascunho vago do pensamento alheio que nos visita oculto. A minha avó dizia assim, olha, diga-me com quem tu andas que eu lhe direi. Vocês conhecem minha avó? Tá vendo? Olha aí, ó. Então vieram da mesma escola. Diga-me com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és. Eu digo, o obsessor, ele é um intruso na vida da gente? Não? Não é não? É? Não é? É? Não é? Então o que que ele é? Ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Hã? Filho de Deus, e você?
Então ele é o que é seu? Irmão e sócio de dificuldade, sócio de perturbação. Você tem obsessor? Não. Eu tenho muito sócio de dificuldade. Desde lá de trás, lembra? Então veja, é o que Emmanuel está dizendo aqui. Os espíritos não criam nada em nós, aproveita as nossas matrizes. Eu tenho, como coloquei para vocês, na época que eu assumi a mocidade, um amigo também assumiu a mocidade junto. Assumiu a responsabilidade de incentivar o estudo da mocidade, coordenar a área do estudo. E nós participávamos das reuniões mediúnicas. Numa dessas, um espírito pediu ao dirigente: eu gostaria de me dirigir, com a sua permissão, algumas palavras ao Armando. O Armando era meu amigo que assumiu a área do estudo. Ele disse: Armando, eu estou aqui para fazer um depoimento e dizer a você, com muito carinho, que você não está sozinho. Você se lembra quando deram para você o Evangelho segundo o Espiritismo? Você lembra aquelas náuseas que você tinha? Aquelas dor de cabeça, aquela sonolência? Era eu. Porque quando você pensava, eu pensava. E quando eu pensava, você pensava. Olha a relação simbiótica de espírito para espírito. E aí ele disse, mas você foi mais persistente. E à medida que você foi adentrando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui uma energia me afastando de você. Principalmente quando você chegou no capítulo 27 e 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual capítulo? Qual capítulo? Qual capítulo? Ao chegar em casa, vai ficar com prazer de casa, tá? Para vocês ajudar o sócio de dificuldades, viu? E a vocês principalmente. Tudo bem? E ele disse, quando você entrou na compreensão da oração e que você começou a orar pelos obsessores, eu fui recebendo aquela energia e eu fui me afastando de você, mas olha o detalhe, nós dois estamos tão ligados intimamente que quando você pensava, eu pensava, e quando eu pensava, você pensava. E aquilo foi me afastando, eu só tinha acesso a você nas reuniões públicas. E quantas vezes eu lhe induzi, agora eu sei, ao sono hipnótico. Porque eu percebi que eu sou um excelente magnetizador. Aí a gente vai perceber o cuidado que nós temos, muitas vezes com essas sonoras, principalmente nas reuniões mediúnicas. O sono hipnótico, muitas vezes, é nocivo para o próprio trabalho, a pessoa também. E aí o Espírito disse, mas você foi persistindo. De reunião pública e de leitura, eu fui de alguma forma absorvendo. E quando eu me vi totalmente distanciado de você, eu senti uma saudade muito grande. E me recordei da minha mãezinha querida, que me ensinava a orar. E bastou lembrar dela. Eu orei e senti duas mãos de luzes me acolhendo. E me recolheu. Me trouxe para esta casa, que aqui há um hospital no mundo espiritual. E há uma escola, há orientações. E eu também passei a estudar o Espiritismo. E hoje, que você está recebendo a responsabilidade de coordenar o estudo, eu estarei junto com você, utilizando o meu magnetismo de forma agora respeitosa, como uma forma de me reorganizar psiquicamente, energeticamente, com o trabalho do bem. Olha a responsabilidade nossa. Então, todo o processo de obsessão, ele é uma via de mão dupla. A importância que tem de nós fazermos a nossa mudança. Diz ainda Emmanuel, os reflexos dos nossos sentimentos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico,
que o nosso juiz colocou muito bem, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atinge com sugestões destruidoras. O Espírito Emmanuel coloca que as palavras convencem, mas os gestos arrastam. Então, onde quer que nós estejamos, nós não estamos sozinhos. Principalmente aqueles de nós que temos mais uma sensibilidade mediúnica. Onde quer que nós estejamos, nós estamos sendo a todo momento observados. Agora, os espíritos são intrusos? Não, sócios de dificuldades ou de deficiência. Mas também, em compensação, nós temos uma companhia espiritual permanente. Além de Jesus, além do nosso anjo de guarda. Eu tenho certeza, qualquer um de nós aqui que temos celular, você tem alguém que, se você ligar agora, precisando dele, você confia nessa pessoa e ela vai te ajudar. Mesmo se ela não puder vir aqui, ela vai dar um jeito, mas você não vai ficar sozinho. É ou não é? Então imagina no mundo espiritual. Então tudo depende de quem? De nós. E é isso que o Emmanuel está colocando, aqueles de nós que colocamos no vitimismo, aqueles que ficamos no campo da queixa e da lamentação. Nós atraímos espíritos correspondentes. Eu fui numa casa espírita, sempre eu chego mais cedo para fazer palestra, e quando eu estava assim do lado, chegou assim uma senhora, e aí fulana, tudo bem? Donata, depois dessa tal da pandemia, eu estou de um jeito que, olha, a minha audição, eu não sinto mais gosto de nada. Eu estou arrastando uma perna. Eu falei, meu Deus, a outra foi e disse assim, isso não é nada. Imagina comigo. E foi falando, eu fui ver o campeonato de queixa e de lamentação. A Covid já passou, mas ela está com a Covid até hoje do quê? Da influenciação mental desequilibrada. Consigo e atraindo espíritos correspondentes. Então veja a nossa responsabilidade. E é justamente isso que o Emmanuel coloca. Então ninguém está onde está com quem está por acaso. O Espírito Joana de Anjos diz assim, floresça onde Deus lhe colocou. Quantos motivos nós temos para agradecer? Todos. Porque nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa. Então olha como é importante nós estarmos nos abrindo a essas percepções que a doutrina espírita nos ajuda. E ele diz mais, essas influenciações diretas ou indiretas estarão nos conduzindo a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, onde ainda quando no jogo de aparência possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias, diz Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida. Minha filha, por volta de uns 7 anos, ela chegou. Eu cheguei na casa espírita, ela foi dizer, pai, por que o senhor aqui na casa espírita? O senhor chega sorrindo para todo mundo, abraçando todo mundo, beijando todo mundo, lá em casa o senhor aquela brutalidade. Eu falei, o senhor ainda brigou comigo no carro. Então aí nós vamos perceber, eu tenho 2 opções. Realmente eu não tenho jeito. Realmente eu não consigo, eu sou um péssimo pai mesmo, eu não mudo mesmo, eu acho que eu vou até largar da casa espírita. O que é isso? Lembra lá do meu orientador, o que ele falou do passe? Você está fugindo da responsabilidade que você tem de cuidar? De quem? De você mesmo. Então nós arrumamos o desculpismo, mas vamos adiando o nosso processo auto-obsessivo. Vamos entrando num processo de auto-engano, de autorresponsabilidade. A doutrina espírita nos ajuda a ver de forma diferente. Legal, se eu aqui na casa espírita tem todo esse movimento, o que eu posso fazer desse meu jeito, que eu já conquistei aqui na casa espírita, para a minha vida familiar? Esse é o caminho de autorresponsabilização. Questão 919, 919A do Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 14, no item 14, sobre o pensamento e a vontade,
Como que os espíritos atuam em nós? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como um homem manipula os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Olha só o que é o pensamento. Certo? Então é muito importante nós nos darmos atenção, porque tem pensamento que a gente pensa, não pensa, continua pensando, é ou não é? Por quê? Estão no piloto automático, o pensamento que a gente pensa, não pensa, que pensa e continua pensando, não é verdade? Então é muito importante nós estarmos nos dando atenção, por quê? A nossa mente é igual ao estômago. O estômago precisa de alimento sólido e líquido, e a nossa mente? De pensamentos. Eu fui visitar uma amiga, mais ou menos por volta dos 70 anos, e ela morava num condomínio, parecia entrar na Polícia Federal, tinha que dar digital, tinha que tirar foto e tudo. E quando eu cheguei lá, ela estava com a porta fechada, dentro do condomínio, que eu bati na porta, quando ela abriu, eu falei, entra. Eu falei, mas o que foi? Entra logo. Eu entrei. Eu falei, mas o que aconteceu? Você não está vendo? Eu falei, não. O que está acontecendo com os idosos? Eu disse, não, o que é? Eu falei, olha, e disse uma coisa, tanto horrores. Eu fiquei até com medo de voltar para casa. Aí, ela falando o que tinha acontecido e tal, eu falei assim, mas fulana, você é uma pessoa, olha, aqui um condomínio, você está tão bem resguardado, as suas filhas que cuidam de você, você não sai sozinha, mas nada disso está adiantando, porque a mente da gente trabalha por associação, por comparação, generalização e eliminação. Aquilo que eu acredito, criança dá trabalho, toda criança que entrar aqui, eu vou falar para vocês que ela dá trabalho. Se eu tenho uma crença que eu sou uma pessoa desprezada, que ninguém me dá atenção, minha esposa não gosta de mim, meu marido não gosta de mim, meus filhos não... Qualquer coisa que vocês falarem, ela condena, mas sua esposa... Não, nada adianta. Por quê? Eu estou na monoideia. E aí, os nossos amigos, os sócios de dificuldades, aproveitam e ampliam isso. E eu fui falando para ela assim, mas fulana, você está aqui tão... Não, mas não adianta nada disso. E aí ela se acalmou e tal, vamos ali tomar um café? E vamos. Quando eu passei na sala de televisão, o que ela estava assistindo? Cidade Alerta. Vocês estavam lá? Cidade Alerta, esse aí. Eu não vi vocês lá não, mas vocês estavam lá também? Então veja, a mente da gente não distingue o que a gente está pensando, o que a gente está realmente acontecendo. Por isso que os espíritos aproveitam o nosso fluido mental. Olha a responsabilidade. Assim como você vai ao supermercado, é fundamental que você cuide do melhor alimento, não é verdade? A mesma forma do mercado do nosso dia a dia. O WhatsApp, a televisão, o que você está dando para a sua mente? Isso é fundamental. Portanto, com isso, nós vamos perceber... Quando aqui na Gênese Kardec coloca, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Veja, pode-se, pois, dizer sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e rádios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Ninguém está vendo aqui as ondas hertzianas, as ondas de rádio, de televisão que está passando aqui. Se eu der uma televisão, um celular para cada um, você vai ligar em cada canal que você quer. Da mesma forma, é a nossa preferência mental. Então, muitas vezes, espíritos que nos vigiam por inveja, nos acompanham, eles ficam muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, criando, na verdade, não é criando, é aguçando em nós as nossas intrigas, aguçando em nós os nossos padrões mentais da queixa e da lamentação. E aí o que acontece é o que Kardec está colocando. Nós entramos em ondas mentais tão perturbadoras. Kelvin Van Dyne, no livro Técnicas de Viver, ele tem uma mensagem chamada arrastão mental. Olha o que ele diz. Quando você está assistindo um filme, todas as pessoas que estão assistindo aquele filme naquele momento estão emanando ondas mentais, e a sua onda mental se junta a elas. Então, se você está assistindo um filme deprimente, naquele momento você entra num processo depressivo e não se dá conta.
Então, olha a importância da nossa seletividade do que nós estamos nos alimentando. Só para adiantar um pouco mais, tá? Então, veja aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece conosco? Quando nós vibramos o amor, o cérebro vibra de forma automática. Por quê? Nós somos amor. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Mas, quando o pensamento está mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves, nublando a alegria de viver, gerando distúrbios mentais e obsessivos. Então veja a nossa responsabilidade. Como que isso se dá? Então nós temos aqui, ó, fatores psicológicos, fatores cognitivos, comportamentais, sociais, físicos, que interferem nos nossos padrões mentais. Nós vimos ontem a nossa Ana Teresa falando da nossa criança interna ferida. Muitos de nós temos muita dificuldade, muitas vezes, nas nossas cognições e não nos damos conta por que nós temos essa dificuldade. Tem muita coisa lá da nossa infância, a gente não se dá conta. Porque a infância, ela é a base, é o alicerce da nossa primeira infância. A primeira infância vai até os 5 anos, a segunda infância quando a gente entra na escola. Então, muito do que reflexo nós temos hoje vem desses fatores aí, ó. A energia mental torna-se desequilibrada quando implementamos uma direção inadequada, ou quando nós nos acomodamos diante desses padrões. Porque nada vai nos acontecer que não seja para o nosso aprimoramento. Então, como que isso dá? A primeira coisa vem é o pensamento. Todo pensamento ele vai estimular os nossos sentimentos e vai estimular também neuroquimicamente o nosso cérebro, produzindo as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais. O pensamento mais o sentimento, ele vai gerar também com a força da vontade, e onde a vontade se faz ausente, vem o desejo. Então nós vamos criar o chamado energia mental. A energia mental é esse campo mental na somatória desses processos do pensamento, sentimento e mais também as nossas sensações. Por exemplo, quando você deixa um açucareiro aberto, o que acontece? Ele criou a formiga? Não, porque a formiga capta pelo cheiro do açúcar e vai até lá. E os espíritos captam a nossa energia mental. Então, quando você está orando, a sua energia mental está profundamente equilibrada. Principalmente quando a gente passa a estudar os 2 capítulos do Evangelho segundo o Espírito. Qual que é? 27 e 28, prazer de casa, certo? Então o que acontece? Onde a energia mental se faz ausente, entra o desejo. Quando eu falo o quê? Eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei. Então a nossa mente, lá na questão 621, ela é como se fosse uma águia vendo dos altiplanos. Visão global para uma ação focal. Onde se encontra escrita a lei de Deus? Na consciência. Portanto, a mente viciada nossa, ela parece o hamster dentro da gaiola. E cada um de nós criamos a nossa gaiola. Ficamos aqui, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei, ó. Eu não dou conta. O que acontece? Sentimento e emoção como que fica? Olha agora com toda a influência, baixa autoestima, inferioridade, ansiedade, insegurança, medo, angústia. O que vai trazer? Depressão. E aí o que acontece? Qual que é meu comportamento? Desistência, choro, timidez, autocrítica, censura e assim por diante. Veja a nossa responsabilidade. Então, com isso, é fundamental que nós busquemos fazer o que esse garoto fez. Esse garoto chegou da escola, jogou a lancheira lá no canto, falou, Rex, vem comigo, eu tenho uma parada federal para a gente resolver junto. E a mãe dele foi e viu aquilo, depois de umas 4 horas chegou, Juninho, o que está acontecendo? Você pegou o Rex, você está aí no quarto com ele, estou vendo nessa posição. O que você está fazendo? Mãe, eu estou rezando para Deus fazer que Goiânia seja capital de Minas Gerais. A capital de Minas Gerais é? Faltou essa assessoria para ele. Mas meu filho, onde é que você viu isso? Capital de Goiânia, de Goiás é Goiânia, de Minas Gerais é BH, Belo Horizonte. Pois é, mãe, mas não foi assim que eu coloquei na prova. Então tem muitos de nós pedindo o quê? Para Deus resolver o problema do meu marido. E quem escolheu o marido?
Está no seu programa. Eu estou rezando para Deus resolver o problema da minha esposa. E quem escolheu a esposa? Ah, eu estou rezando para Deus resolver o problema do meu filho. Mas quem que educou? Então, a oração que a doutrina espírita nos coloca está aqui, ó. Quando Joana diz assim, o cultivo da prece, a conversação edificante, o exercício da meditação e da reflexão, as ações nobilitantes, o labor pelo próximo, conseguem fortalecer o homem com energias específicas, forrando das agressões físicas como espirituais, propiciatórias das distonias múltiplas, promotoras das doenças mentais obsessivas que tanto infelicitam. Certo, gente? O trabalho do bem é o maior antídoto para o nosso processo obsessivo. O trabalho do bem tira as nossas perturbações? Eu lá aplicar passe ia tirar nas minhas perturbações? Não, aflorou mais ainda. Por quê? O trabalho do bem é luz, nos mostrando onde está a nossa sombra. Não é o trabalho que vai nos mudar. O trabalho do bem nos dá a possibilidade de aurirmos forças para nos administrarmos amorosamente. O que quer dizer isso? Haja o que houver, jamais abandone, jamais afaste do trabalho. Por quê? Se trabalhando eu estou com dificuldade, imagina abandonando, porque o trabalho cria uma aura protetora sobre todos nós. E além de nos ajudar pessoalmente, ajuda toda a nossa família. Joana de Anjos coloca, olha, no sentido oposto, a ociosidade física e mental, o pessimismo, a irritabilidade, o desânimo, a malícia, a ira e o ódio, o ciúme e os vícios facultam não apenas a proliferação dos fatores que geram loucuras, como o surgimento de matrizes para fixações obsessivas de consequências graves. Então o que é? A preferência de quem? Lei de liberdade, o que eu quero? Não é verdade? Portanto, como que eu posso fazer para desenvolver realmente a oração dentro da visão espírita? Olha o que Jesus coloca: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ontem nós vimos nosso companheiro, esqueci o nome, que perguntou se a gente mente. O Emerson, não é? A mesma coisa. E vocês passam por tentação ou não? Vocês já tiveram processo obsessivo ou não? Só de falar não já está obsediado. Porque a gente vê que a obsessão é a ação de um espírito sobre o outro. Não é verdade? Um momento de raiva, de mágoa, de ressentimento. Agora, se eu quero cultivar, aí é diferente. Não é verdade? Eu não tenho como impedir que eu não tenha raiva, mas eu tenho como definir o que é que eu quero fazer com ela. Não é verdade? Então, quando Jesus disse, está compreensível que nós iríamos entrar em tentação. Então, primeira questão é querer, pode tirar o print aí, ó. Querer. E quando eu sei o que eu quero, olha, o como eu dou um jeito. Então é importante saber o que você quer fazer da sua vida. O que você quer para você. Como é que você quer estar daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não importa os anos que nós temos pela frente, gente. Importa a qualidade de vida que eu vou implementar nos dias que me restam. E é isso aqui, saber como o que fazer, sentir-se que deve realizar e efetivação da mudança num processo de vigilância amorosa. Com isso, nós vamos desenvolvendo o quê? Confiança em nós mesmos, confiança na vida, confiança em Deus e a fé convicta. E aí nós temos Ele, o bom pastor. Eu venho para que tenhais vida e abundância. Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo cai na real, que Jesus não é uma história. Jesus não é um mito. Jesus é uma realidade de amor, de ternura para todas as nossas vidas. Jesus, Ele é a luz que sempre iluminará os nossos caminhos. E somos nós quem permitimos ou não estar com Ele
E Ele sempre estará conosco. Como disse Jesus à samaritana: eu tenho a água da vida. E quem desta água beber, jamais sentirá sede. E Allan Kardec nos trouxe Jesus de volta. Que busquemos acolhê-lo com carinho. E recordando o nosso pobrezinho de Assis, tenhamos condições de poder dizer: Senhor, onde eu estiver, como eu estiver, fazei-me instrumento da sua paz. É o antídoto para qualquer perturbação espiritual, qualquer momento obsessivo. É Jesus, o remédio para as nossas almas. Muita paz.